Vamos dar continuidade ao estudo da Epístola aos Hebreus. Estamos no primeiro capítulo, na seção em que o escritor sacro, inspirado pelo Espírito Santo, demonstra que o Filho de Deus é infinitamente superior aos anjos e, é claro, superior aos melhores reis de Israel. E faz isso usando citações do Antigo Testamento, as quais os mestres judeus já consideravam que referiam-se ao Messias, ao ungido do Senhor. Antes de relembrarmos o que foi visto no último estudo, façamos a leitura do texto. Acompanhe Hebreus, primeiro capítulo, do verso 4 ao 14, em que a palavra de Deus diz assim: Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestido, também qual manto os enrolarás, e como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Tivemos aí a leitura do primeiro capítulo de Hebreus, do 4º verso até ao final. No último estudo, quando tratamos dos versos 7 a 9, nós vimos a condição servil dos anjos em contraste com a condição do Filho de Deus como Rei divino e eterno. Os anjos são seres criados por Deus, assim como os seres humanos também o são. Mas o Filho de Deus é o Criador tanto de uns quanto dos outros. Assim, fica patente a incomparável superioridade de Cristo Jesus. O seu trono é inteiramente estável e o cetro que ele tem na mão é um cetro de justiça para administrar a justiça e a retidão. Para demonstrar essas verdades, o escritor de Hebreus recorre a 2 salmos, o 104 e o 45, dos quais reproduz alguns versículos que já eram considerados pelos rabinos como messiânicos. A respeito dos versos 7 a 9 de Hebreus, o comentarista Russell Champlin observa que somente o Cristo majestático tem santidade em grau suficiente e firmeza em grau suficiente para ser chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, títulos que ele recebe em Apocalipse, capítulo 19, verso 16. A respeito da expressão ungido com o óleo de alegria, citada no 9º verso, Champlin lembra que Jesus é o verdadeiro Cristo, que significa ungido. Ele foi ungido para a sua missão remidora como Messias. Foi ungido como Rei. Foi ungido em triunfo quando de sua exaltação. O óleo da alegria é uma referência ao autêntico júbilo espiritual que resulta da santidade autêntica. Conforme vemos em Gálatas 5:22, a alegria é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo, e não algo que depende das circunstâncias terrenas. Existe uma relação vital entre a santidade e a felicidade, entre a alegria e a retidão. A alegria é uma consequência da vida espiritual bem vivida. O pecado destrói a alegria, cobrindo-nos de profunda tristeza. A cada dia, em qualquer lugar, nós podemos observar esse princípio em ação. Daí,
podemos entender a oração do rei Davi no Salmo 51, verso 12, pedindo a Deus que lhe restituísse a alegria da salvação. Sim, meu ouvinte, porque o pecado é capaz de toldar completamente a alegria até mesmo daquele que tem certeza de ser um escolhido do Senhor, como era o caso de Davi. Mas, sendo a alegria um dos aspectos do fruto do Espírito, sendo ela uma consequência da vida espiritual bem vivida, e sendo um costume honroso do mundo antigo ungir os convidados nos banquetes, nada mais natural do que essa expressão do Salmo 45 referir-se a Cristo Jesus. Mais do que qualquer outro que pisou esta terra, ele amou a justiça e odiou a iniquidade. Portanto, na celebração jubilosa pelo cumprimento de sua missão redentora, ele foi ungido com óleo festivo, com o óleo de alegria. Essa exaltada posição foi conquistada pelo Filho de Deus por causa do bom êxito de sua missão terrena. Na qualidade de Filho eterno, ele já merecia tal posição, mas ela não poderia ter cumprimento enquanto ele não realizasse plenamente o plano eterno da redenção. Assim, Cristo se tornou o centro de tudo, e como afirma o apóstolo Paulo em Efésios, 1 capítulo, verso 10, um dia, na dispensação da plenitude do tempo, Deus fará convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nós aguardamos ansiosamente por esse glorioso dia. Hoje, meu ouvinte, veremos o que o escritor da Epístola aos Hebreus quis transmitir nos versos finais do primeiro capítulo. Do 10º verso até o 14º, ele cita mais 2 conhecidos salmos, o 102 e o 110. Mas quais as verdades que essas citações nos transmitem? Bem, primeiramente, temos mais uma vez em destaque a eternidade do Filho de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é uma preciosa doutrina da fé cristã. Ninguém pode dizer que é cristão se não acredita na doutrina da eternidade do Filho, por intermédio de quem tudo foi criado e por meio de quem todas as coisas são sustentadas. Não é exatamente isso o que o autor de Hebreus já afirmou nos versos 2 e 3? Voltemos ao texto. Reparemos que no verso 2 consta que foi por intermédio do Filho que Deus fez o universo. E no versículo seguinte consta que o Filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. No primeiro capítulo do Evangelho conforme João, versos 1 a 3, também consta que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Também na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, primeiro capítulo, versos 15 a 17, lemos que Jesus Cristo, o Filho, é a imagem do Deus invisível e que nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. O autor de Hebreus, já tendo feito essa afirmação sobre a eternidade do Filho no início da carta, precisa agora embasar seu argumento com textos do Saltério, do livro dos Salmos, para que seus leitores possam concordar com ele que, de fato, Cristo é esse Rei eterno anunciado no Antigo Testamento. Então ele recorre ao Salmo 102 e destaca o versículo 25 que diz: Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. O autor cita esse verso com uma pequena, mas significativa variação. Ele diz: no princípio, Senhor. Observe que o sujeito que está oculto no Salmo é aqui expresso.
Sempre, meu ouvinte, devemos atribuir essas leves variações ao fato de que o autor está recorrendo não ao Antigo Testamento em hebraico, e sim à tradução grega, chamada Septuaginta. No original, não aparece a palavra Senhor, mas na tradução grega ela aparece. E o que quer dizer Senhor? Observe, meu ouvinte, que em Êxodo, 3º capítulo, verso 15, temos a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, referindo-se a Deus. No hebraico está escrito Iavé. Na Septuaginta está escrito Kyrios. A tradução dessas palavras para o português é Senhor. A Bíblia mais usada pelos evangélicos brasileiros é a que foi traduzida por João Ferreira de Almeida. Ela segue a metodologia do Novo Testamento ao traduzir Iavé ou Kyrios por Senhor. Então, a conclusão é a seguinte: a palavra Senhor, que aparece no Antigo e no Novo Testamento, refere-se ao hebraico Iavé. Cristo Jesus, o Senhor do Novo Testamento, é Deus. Como tal, ele é eterno. O teólogo escocês James Moffat, que viveu entre 1870 e 1944, autor de um conceituado comentário bíblico, deixou registrado que essa citação visa salientar de modo geral a superioridade do Filho como Criador acima da criação. E também visa salientar a permanência do Filho em meio à decadência da natureza. O mundo se desgasta, mas o Filho permanece. A natureza está à sua mercê, está sujeita a ele, e não ele à natureza. Russell Champlin observa que o Salmo 102 era considerado messiânico antes mesmo da era cristã, sendo usado pelos intérpretes judeus que queriam encontrar algum texto de prova acerca de temas relacionados à escatologia messiânica. Portanto, nem o escritor de Hebreus, nem os cristãos primitivos foram os primeiros a reconhecer a importância profética desse salmo. E Simon Kistemaker, em seu comentário publicado pela editora Cultura Cristã, confirma que no texto original hebraico do Salmo 102, verso 25, não aparece o título Senhor, mas a tradução grega fornece essa palavra, que era usada como um título de respeito por aqueles que se dirigiam a Jesus. O autor de Hebreus, que se apoiou na tradução grega do Antigo Testamento, compreensivelmente aplicou essa seção do Salmo 102 a Cristo, porque o título Senhor apareceu no texto grego. A expressão no princípio imediatamente traz à lembrança a narrativa da criação em Gênesis, e as palavras lançaste os fundamentos da terra são uma figura de linguagem, um sinônimo para a criação. A criação dos céus e da terra é registrado em Gênesis capítulo 1. É muito natural que, por razões de equilíbrio e finalização, o salmista diga: e os céus são obra de tuas mãos. Paulo resume todos esses comentários ao dizer o seguinte sobre Cristo em Colossenses 1,16: por ele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra. Podemos concluir que o escritor de Hebreus conseguiu demonstrar com esse texto do livro dos Salmos a sua afirmação no início da carta quanto à eternidade do Filho de Deus. Em seguida, ele vai demonstrar que o Filho é também imutável. Faz isso nos versos 11 e 12, que são uma citação do Salmo 102, versos 26 e 27. Em Hebreus, nós lemos: eles,
a terra e os céus, perecerão. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestido. Também qual manto os enrolarás, e como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Temos aí outra preciosa doutrina da nossa fé. A imutabilidade do Filho como Deus que Ele é. O autor de Hebreus demonstra a veracidade dessa doutrina, estabelecendo o contraste entre a criação e o Criador. O pastor Matthew Henry, em seu comentário bíblico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, observa que nesta passagem da epístola é inserida a mutabilidade do mundo para ilustrar a imutabilidade de Cristo. Observe o primeiro ponto. Este mundo é mutável. Toda a natureza criada o é. Este mundo passou por muitas mudanças e ainda passará por muitas outras. Todas essas mudanças acontecem por permissão e direção de Cristo, que fez o mundo. Este nosso mundo visível, tanto a terra quanto os céus invisíveis, estão envelhecendo. Não somente os homens, os animais e as árvores envelhecem, mas este mundo em si envelhece e está se apressando para a sua dissolução. Ele muda como uma roupa. Já perdeu muito da sua beleza e força. Envelheceu já com a primeira apostasia e tem se tornado mais velho e mais fraco desde então. Leva os sintomas de mundo moribundo. Mas então a sua dissolução não será a sua destruição final, mas a sua transformação. Cristo vai enrolar este mundo como um manto para que já não seja abusado, para não ser mais usado como tem sido. Portanto, não fixemos o nosso coração naquilo que não é o que consideramos ser e não será o que é agora. O pecado causou uma grande mudança para pior no mundo e Cristo vai fazer uma grande transformação para melhor nele. Que a consideração disso, meu ouvinte, nos leve a desacostumar deste mundo e nos torne vigilantes, diligentes e desejosos daquele mundo melhor que está se aproximando. Mas consideremos, não podemos entrar nele se não formos novas criaturas. Consideremos a promessa em 2 Pedro 3,13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Observe agora o segundo ponto. Cristo é imutável. Assim o Pai testifica dele no Salmo 102. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Cristo é o mesmo em si mesmo. O mesmo ontem, o mesmo hoje e para sempre. E o mesmo para o seu povo em todas as mudanças dos tempos. Isso pode bem sustentar a todos os que têm o seu interesse em Cristo, em meio às mudanças que eles enfrentam no mundo e em meio a tudo que sentem em si mesmos. Cristo é imutável e imortal. Seus anos não acabarão. Isso pode nos confortar sob toda a decadência da natureza que pudermos observar em nós mesmos ou em nossos amigos. Embora nossa carne ou nosso coração definhem e nossos dias estejam se apressando para o seu final. Cristo vive para cuidar de nós enquanto vivermos e cuidará dos nossos quando tivermos partido. E isso deve encorajar a todos nós a fixarmos o nosso interesse nele de forma clara e certa, para que a nossa vida eterna esteja guardada com Cristo em Deus. Simon Kistemaker compartilha da mesma visão. Ele nos lembra que, embora os céus e a terra tenham sido criados pelo Filho, que é eterno, eles não compartilham da sua eternidade. Eles são e permanecerão temporais. Os céus e certas partes da terra, por exemplo, as montanhas, parecem exibir eternidade.
Todavia, eles estão sujeitos à mudança, como Isaías profetizou no capítulo 51 do seu livro, verso 6. Levantai os vossos olhos aos céus, olhai para a terra embaixo. Os céus desaparecerão como a fumaça, a terra será mudada como uma roupa, e os seus moradores morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha equidade nunca falhará. Tudo quanto o Criador fez traz a marca do tempo. O salmista usa a ilustração de uma roupa que muda, que gradualmente deteriora-se e é finalmente enrolada e jogada fora. O Criador, no entanto, vive para sempre. Ele é o mesmo porque seus anos nunca terminam. Seus anos nunca chegam ao fim, uma vez que nunca tiveram início. O Filho não tem início nem fim. Certamente, isso nunca pode ser dito acerca dos anjos, que podem viver eternamente na presença de Deus. O início deles, contudo, aconteceu quando foram criados pelo Filho. A citação do Salmo 102 ensina o caráter distinto do Filho. Ele é o Criador, poderoso, eterno e imutável. A pré-existência do Filho é indicada pela expressão no princípio. Sua permanência e imutabilidade são indicadas pelas frases tu permaneces e tu és o mesmo. E a eternidade do Filho é indicada pelas palavras os teus anos jamais terão fim. A última citação que o escritor de Hebreus faz no primeiro capítulo demonstra o incomparável lugar de honra que o Filho de Deus ocupa. O verso 13 diz: Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Aí, meu ouvinte, a citação é ao Salmo 110, versículo 1, onde lemos: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É interessante que o escritor de Hebreus inicie essa série de citações do Antigo Testamento e a termine com uma mesma pergunta. Repare no verso 5. Pois a qual dos anjos disse jamais? Repare agora no verso 13. Pois a qual dos anjos jamais disse? Essas são perguntas retóricas, às quais só existe uma resposta. E a resposta é não. A nenhum anjo Deus jamais disse o que disse a respeito do Filho. As citações anteriores foram caminhando para um clímax que encontramos nesta última, extraída do Salmo 110. Kistemaker lembra que em nenhum lugar Deus honra a um anjo ao dar-lhe um galardão por serviços prestados. Em nenhum lugar Deus promete a um anjo qualquer dom, qualquer distinção ou posição. Um anjo é um anjo e continuará um anjo. De modo contrário, o Filho, como vimos no começo dessa carta, após ter providenciado a purificação dos pecados, assentou-se à mão direita da majestade nas alturas. O Filho assumiu seu lugar de honra em resposta ao convite do Pai para sentar-se à sua direita. De todas as citações de Salmos no Novo Testamento, o Salmo 110, verso 1, é citado e mencionado com mais frequência. Ele é citado em Mateus, capítulo 22, verso 44, e nas passagens paralelas de Marcos 12, 36 e Lucas 20, 42 e 43, bem como em Atos, capítulo 2, versos 34 e 35, e aqui em Hebreus, verso 13. Os escritores mencionam o Salmo 110, verso 1 em Mateus 26, 64, Marcos 24, 62 e 16, 19, Lucas 22, 69, Romanos 8, 34, 1 Coríntios 15, 25, Efésios 1 capítulo, verso 20, Colossenses 3 capítulo, verso 1, e aqui em Hebreus, além do verso 13, também no 8º capítulo, verso 1 e no 10º capítulo, verso 12.
O próprio Senhor Jesus, em conversa com os fariseus sobre a identidade do Cristo, filho de Davi, citou o Salmo 110, verso 1, e perguntou: se Davi, pois, o chama de Senhor, como pode ele ser seu filho? Obviamente, Jesus é o Messias. Pedro, no dia de Pentecostes, citou o Salmo 110, verso 1, e, eliminando qualquer referência a Davi, concluiu: portanto, todo Israel esteja certo disto. Deus fez deste Jesus, a quem vós crucificastes, tanto o Senhor quanto Cristo. Isso está em Atos 2,36. E Paulo, no capítulo de 1 Coríntios, em que ele fala sobre a ressurreição, 1 Coríntios 15, aplicou o Salmo 110, verso 1 a Cristo, que pôs todas as coisas debaixo de seus pés. Isso está em 1 Coríntios 15, 27. Fica bem claro, então, que a ordem, assenta-te à minha mão direita, não é endereçada a Davi, mas a Cristo, que é elevado a um lugar de honra, assentado próximo ao Deus Pai. Os anjos nunca são convidados a assentarem-se. Eles ficam de pé ao redor do trono, prontos para obedecer à ordem de Deus no interesse daqueles que herdarão a salvação, como o autor de Hebreus vai dizer daqui a pouquinho. As palavras assenta-te à minha mão direita não são apenas uma descrição simbólica ao assento de honra. Elas também evocam a imagem de uma corte oriental, na qual o rei, assentado em seu trono, encontra-se rodeado pelos servos. Os servos ficam em pé na presença do rei a fim de mostrar respeito. Ser escolhido por um rei para sentar-se perto dele, à sua mão direita, é a maior honra que alguém pode esperar receber. Assentar-se perto do rei a qualquer hora é o emblema de estar em termos de familiaridade e amizade com ele, pois todos, menos os seus favoritos, todos ficam de pé em sua presença. Mas assentar-se perto dele quando ele está no trono é um emblema de posição, de dignidade e de poder no reino. Um assento à direita e um assento à esquerda do rei são outras palavras para as duas posições mais dignificantes no reino. Nós lembramos da passagem de Mateus 20 e 21, em que a mãe de Tiago e de João, os filhos de Zebedeu, pediu a Jesus que um de seus filhos se assentasse à sua direita e o outro à sua esquerda no seu reino. Dos dois assentos, um à esquerda e o outro à direita, o da direita do rei é o mais honroso. Esse é o lugar que Jesus recebeu quando completou sua obra mediadora. Como diz o credo apostólico, ele subiu aos céus e está assentado à mão direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Não precisamos pensar, meu ouvinte, que Jesus está permanentemente assentado à direita do Pai. Estevão, antes de ser arrastado para fora de Jerusalém para ser morto, disse em Atos 7,56: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à mão direita de Deus. Jesus não passa seu tempo silenciosamente assentado e em pé. Ele está preparando um lugar para seus seguidores e subjugando seus inimigos. A passagem do Salmo diz: assenta-te à minha mão direita, até que eu faça de teus inimigos um estrado para teus pés. A expressão dos teus inimigos, um estrado para teus pés, descreve uma prática militar oriental. Um rei ou um general vitorioso colocava seus pés no pescoço do rei derrotado. Você pode conferir isso em Josué 10:24 e em Isaías 51:23. E com isso estava demonstrado seu triunfo sobre seu inimigo. Jesus deve reinar até que ponha todos os seus inimigos sob seus pés, como Paulo diz em 1 Coríntios 15:25. Quando a morte, o último inimigo, for destruído, Jesus entregará o reino ao Deus Pai. Isso está no verso 24 de 1 Coríntios 15. Depois de ter recorrido a várias citações do Antigo Testamento
para demonstrar a superioridade do Filho de Deus sobre os anjos, o autor de Hebreus termina esta sessão mostrando qual é a função dos anjos. O verso 14 de Hebreus contém uma pergunta. Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? A resposta é sim. Todos os anjos são espíritos enviados para o serviço dos que hão de herdar a salvação. E o Senhor Jesus é quem realiza a salvação. Simon Kistemaker considera que do trono de Deus e do assento de honra onde se encontra Jesus Cristo, ordens são dadas para os anjos trabalharem em favor e para o benefício dos crentes, os quais herdarão a salvação. Enquanto Jesus assenta-se entronizado em majestade e esplendor, os anjos são espíritos ministradores. Eles devem obedecer e servir. Nenhum anjo é excluído. Mesmo os arcanjos, incluindo Gabriel e Miguel, são enviados por Deus para trabalhar em favor dos interesses humanos. Vemos isso no Evangelho conforme Lucas, 1º capítulo, verso 11 a 38, e vemos também em Judas, verso 9. A Escritura ensina que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir àqueles que herdarão a salvação, ou seja, ao povo de Deus. Os anjos anunciam a lei de Deus, como vemos em várias passagens. Entregam mensagens ao povo de Deus, como vemos em Isaías, em Daniel. Ministram de acordo com as necessidades do povo de Deus, vemos isso em 1 Reis, no Salmo 91, em Mateus 18, em Atos 7, 1 Coríntios 11. São nomeados guardiães de cidades e nações, como vemos em Ezequiel 9, Daniel 10. E ajuntarão os eleitos por ocasião do retorno de Cristo, como está em Mateus 24, 31 e Marcos 13, 27. No entanto, os anjos não foram comissionados para ensinar ou pregar aos eleitos. Nem lhes foi dado poder para governar o povo de Deus, embora os anjos estejam na presença de Deus e compartilhem de seus planos. Os anjos constituem uma multidão inumerável, pois João relata em Apocalipse que ele ouviu a voz de muitos anjos, constando de milhares sobre milhares e de 10 milhares vezes 10 milhares. Apocalipse 5, 11 e também Daniel 7, 10 falam disso. O trabalho deles continua até o tempo do julgamento, quando Jesus, assentado em seu trono, dirá aos eleitos: Vinde, vós que sois abençoados por meu Pai, recebam sua herança, o reino preparado para vós desde a criação do mundo. Nessa passagem de Hebreus que estamos vendo, o contraste entre o Filho e os anjos é levado a um clímax. Jesus está sentado no trono e envia os anjos para servir aos crentes. O contraste é de fato surpreendente. Apesar de sua santidade, sua posição e sua dignidade, os anjos continuam a atuar de acordo com a missão que lhes é ordenada para o benefício dos crentes. O impulso que os move está em Cristo e não na própria vontade deles. No término desta sessão da Epístola aos Hebreus, devemos estar atentos, meu ouvinte, para a posição singular e extremamente elevada que o Senhor Jesus Cristo ocupa. Ele é o autor da nossa salvação e da nossa fé. Existem anjos? Sim, existem. Eles trabalham? Sim, trabalham. Mas sob as ordens que recebem do trono da graça, pois são apenas servos. O ministério dos anjos tem sido exagerado por alguns segmentos da cristandade, em detrimento do ofício de Cristo como mediador e salvador. Talvez isso estivesse acontecendo já nos dias em que o escritor sacro produziu a Epístola aos Hebreus. Daí a sua ênfase quanto à pessoa de Cristo Jesus, verdadeiro Criador, sustentador da criação e redentor dos que hão de herdar a salvação. A ele sejam toda a honra, a glória e o louvor, eternamente. Amém.